Isaías 55:6. A palavra do Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Essa palavra nos leva a entender que chegará o tempo que não dará mais para buscar o Senhor. Nós não vamos o encontrar, nós não vamos o achar. E ele está dizendo ao meu coração e ao teu coração: buscar enquanto se pode, buscar enquanto se deve. Ou seja, buscar enquanto tem um fôlego de vida. Busca o Senhor enquanto, está respirando. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto Ele está perto. Enquanto Ele quer te ouvir. Enquanto Ele quer estar diante de você. Diante da senhora, diante do Senhor. Busque o Senhor enquanto tem fôlego de vida. Busque o Senhor enquanto pode estar de pé para falar com Ele. Busque porque Ele está próximo. Ele não está longe. Ele não é um Deus distante. Ele não é um Deus de longe. Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus que está próximo de ti, Ele está próximo de nós, nós que não entendemos, nós que não compreendemos, nós colocamos um Deus de longe. Ele não é de longe, Ele é de perto. Então você que está aí no YouTube, busque o Senhor enquanto pode o achar. E o buscar o Senhor é hoje. E eu acredito que se você parou nesse vídeo, nessa rádio, é porque você tem o desejo de o encontrar. Você tem o desejo de falar com Ele. Você tem o desejo que o Senhor possa te visitar. Então busque o Senhor enquanto se pode achar. Busque o Senhor enquanto Ele está perto. Busque o Senhor enquanto você tem fôlego de vida. Porque quando tudo isso passar, porque tudo isso acabar, não haverá mais tempo. Não haverá mais oportunidade de o buscar. Eu trago aqui um relato que aconteceu comigo e com a minha esposa quando nós fazemos um trabalho pastoral. Nós, diante de uma situação, de uma obreira da igreja, ela pediu para nós ir visitar a mãe dela no leito de hospital, lá em São Paulo. E nós fomos de encontro a essa visita. Nós fomos de encontro à mãe, a mãezinha dela que estava acamada naquele leito de hospital. Foi eu, minha esposa, fazendo aquele trabalho pastoral. E chegando lá naquele leito, fomos recebidos muito bem por ela, pela irmã da nossa igreja. Nos trataram muito bem. E ali nós fomos diante daquela situação, orar, deixar uma palavra de conforto, deixar uma palavra de fé, deixar uma palavra de ânimo para aquela mulher, daquela senhora que estava acamada. Eu me lembro muito bem, perfeitamente, do que aconteceu naquele lugar, até mesmo sem eu entender do que estava acontecendo, até mesmo sem eu ter o discernimento do que estava ocorrendo naquele ambiente. E ali naquele bate-papo ali rápido, a senhora, a mãe dela, ela relatou a mim e a pastora Renata, ela não estava conseguindo dormir. Ela disse: olha, eu não consigo dormir, eu não consigo descansar. Porque tem pessoas dentro do quarto. Eu disse: mas aqui só está eu, a pastora, a senhora e a sua filha. Ela falou: não, é como se fossem anjos, mas são anjos com os vultos pretos que estão aqui dentro do quarto. E eu perguntei a ela: irmã, eles estão aqui agora? Ela disse: sim, pastor, eles estão aqui no pé da cama. E eu naquele momento eu disse: então vamos orar. O Espírito Santo me guiando naquele momento do quarto, sabe, meu amigo, minha irmã? Ei, meu irmão, o Espírito Santo me guiava naquele momento para me orar. E eu orei, eu clamei a Deus, eu fiz a vontade de Deus na oração, eu abri a mensagem da palavra, eu preguei a palavra para ela, eu fiz o apelo para ela aceitar Jesus ao seu coração, para ela
entregar verdadeiramente a vida dela para Jesus. E ao término do trabalho pastoral naquele lugar, eu fiz a pergunta a ela, eu disse: irmã, eles estão aqui ainda no quarto? E ela disse: não, pastor, eles não estão mais. Eles foram embora. Louvado seja Deus. Ela disse: pastor, eles foram embora. E na mesma semana nós se despedimos do quarto, agradecemos a Deus e retornamos para a nossa casa. Naquela mesma semana, não sei dizer exatamente quantos dias depois daquela visita, Deus recolheu essa senhora. Eu fui entender, eu fui buscar entendimento em Deus, fui buscar entendimento em pessoas que tinham vivido mais tempos na presença de Deus, porque foi o começo do meu ministério ali naquele momento. Eu fui orar a Deus, fui buscar na palavra, fui buscar pessoas com mais sabedoria para me entender o que Deus tinha feito naquele quarto. E Deus, por sua misericórdia, Ele nos levou naquele quarto para que aquela vida não fosse para o inferno. Porque até então aquela senhora, ela caminhava até na presença de Deus, mas não era firme na presença. A filha sim, a filha era obreira, mas ela não. E Deus nos usou para levar a vida dela para as mãos de Deus e tirar das mãos de Satanás. Aqueles demônios, eles estavam aguardando a morte dela para levar ela para o inferno. Havia demônios dentro do quarto que são dons que Deus não dá para todo mundo ver. Não é todos os pastores que conseguem ver. Mas ela estava vendo, ela sabia que eles estavam ali, aguardando o último respiro, o último fôlego de vida para ela descer para as profundezas do inferno. Mas Deus, pela sua misericórdia, nos usou ali. E ela abriu o coração dela e ela se rendeu a Jesus e ela foi salva, meu irmão. Ela foi salva, minha irmã. Saiba que o nosso corpo é feito por corpo, alma e espírito. Tricotomia. Corpo, alma e espírito. O nosso corpo é templo de Deus. A nossa alma é a vida que Deus nos deu através do nosso corpo. E o nosso espírito é o contato que nós temos com Deus todos os dias. E esse espírito, ele retornará a Deus. Mas quem direciona o nosso espírito para Deus na nossa sepultura sou eu, é a senhora. Se eu não decidir aceitar Jesus do meu coração, na minha morte, o meu espírito não voltará para Deus. Ele vai para as profundezas do inferno. Ali onde não haverá morte, porque vai ser gemidos, prantos, dores, 24 horas. Então escute isso, corpo, alma e espírito. Há centenas e milhares e legiões de demônios aguardando que nós demos o último respiro de vida, para que os demônios, com as legalidades que ele tem, levar o nosso espírito para o inferno. A decisão é da senhora, a decisão é minha, a decisão é nossa, a decisão é do Senhor. Para onde nós iremos na morte? E Deus colocou aí esse testemunho, esse momento que aconteceu na nossa vida dentro daquele quarto, para me ministrar para a senhora, para o Senhor. Pela misericórdia de Deus nós conseguimos tirar aquela alma, aquele corpo, aquele espírito das mãos de Satanás. E o espírito dela voltou para o Senhor. Como que está a sua vida espiritual? Como que está a sua caminhada na presença de Deus?
Você já parou para pensar? Se você perdesse sua vida hoje, o que seria? O que iria acontecer? Mas ainda é tempo. Ainda é tempo de você entregar a tua vida para Jesus. Se você puder, feche teus olhos. Se você puder, curve sua cabeça e diga, converse com Deus. Se arrependa dos seus pecados nessa tarde. Se arrependa dos seus pecados nesse sábado. Oh, glória, alabarra e choremande canto rabalamandai. Alamande canto rebalabachou, Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, eu oro, Pai, por esse que encontra enfermo, por essa que se encontra deprimida, oprimida, esse Pai que tem o síndrome do pânico, esse Pai que está com medo. Senhor, a qualquer enfermidade, a qualquer bactéria, meu Deus, eu declaro sobre a vida dele, sobre a vida dela. Toda enfermidade, eu digo em nome de Jesus, seja livre. Meu Deus, essa que se encontra, Senhor, não firme na tua presença. Esse meu Deus que decidiu agora, nessa tarde, entregar a tua vida para Jesus. Então repita comigo, Senhor Jesus, nessa tarde, através dessa programação que o Senhor está usando o teu servo, o teu filho, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu perdoo aquele, Senhor, que me ofendeu. Eu perdoo, Pai, aquilo que outra hora eu fiz, Senhor, sem sabedoria. Me perdoa, Senhor. Eu te peço perdão, meu Pai, por aquilo que eu fiz sem sabedoria, sem discernimento, sem inteligência, sem capacitação. Meu Deus, aqueles que um dia me feriu, aquele que um dia me machucou, eu perdoo, Pai. Eu perdoo o meu ente querido, eu perdoo a minha mãe, eu perdoo o meu pai, eu perdoo meus irmãos. Eu perdoo, Senhor, os meus parentes, os meus amigos. Isso, diga. Abra teu coração, mas perdoa verdadeiramente. Perdoa aquilo que você falou para Deus outrora, aquilo que você blasfemou, aquilo que você questionou. Rabai, choremande canto, ramandai deplou, eremande canto, rebalabachai. Em nome de Jesus, diga comigo, Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Me dê força para que eu nunca mais me afaste. Meu Deus, você que está afastada, você que está afastado, não termine esse ano sem voltar para a presença de Jesus. Então peça perdão e diga, Senhor Jesus, me dê mais uma oportunidade de caminhar na tua presença. Me dê mais uma oportunidade de voltar aos seus braços. Assim como o filho pródigo voltou ao pai e diz, eu não mereço, mas pelo teu amor eu retorno aos seus braços. Senhor, eu entrego cada vida nessa tarde de sábado. Está entregando, está refazendo aliança no teu altar. Que essas vidas, Satanás saiba nessa tarde, que não são suas, é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que ele tenha misericórdia de ti e que ele te traga paz.